Vamos lá, vamos falar sobre a questão macroeconômica da economia brasileira. Muitas pessoas acreditam que, por conta da situação atual em que o Brasil está vivendo, de gastação, de obra pública, expansão monetária e tudo mais, inflação, Selic é 14,25%, hoje é dia 20, deixa eu ver, dia 24/6 de 2026. Como que eu posso dizer para você assim? As notícias não são animadoras na mídia nacional, mas o que acontece exteriormente é totalmente diferente. O Brasil é como uma espécie de árbitro internacional. É como o Papa, sabe? Ele é isentão, ele joga com todos os lados e assim por diante. E a Europa está entrando num período muito perigoso economicamente. Se a Europa se manter nos rumos que ela está, é perigoso acabar com a União Europeia e o estrago seria muito maior para o mundo e para a economia americana. Então isso é uma boa notícia para o Brasil, porque muitos países europeus têm bastantes investimentos no Brasil, a China, os Estados Unidos, todo mundo tem uma fatia do quinhão brasileiro, da nossa querida e bela colônia brasileira. E essas pessoas estão com muito dinheiro subdesvalorizado por conta do nosso câmbio parado aqui dentro. E elas precisam tirar esse dinheiro para levar para seus países, para fazerem obras públicas e assim por diante, porque a vaca de leite dourado da Europa secou. E agora a Europa tem que arrumar outra maneira de tirar dinheiro e manter os subsídios do Estado e o estado de bem-estar social, que alguém tem que pagar a conta. Só que a Europa e esses países todos têm uma grande quantidade de dinheiro preso no Brasil. Preso como? O câmbio desvalorizou demais e não compensa você tirar esse dinheiro do país, compensa você investir aqui e ir mandando pequenas demandas para o país. Só que o plano internacional agora é o seguinte: é valorizar de alguma maneira a moeda brasileira, criar uma falsa valorização só para que o Brasil consiga rolar essa dívida interna gigantesca que nós temos por mais um período de tempo e assim por diante, enquanto esse plano econômico se sustentar e conseguir tirar esse dinheiro e levar para fora para resolver a questão da Europa. Porque a Europa vai se reindustrializar tecnologicamente, mas a população europeia já não quer mais trabalhar como antes, então vai ter que ter uma guinada de pensamento na Europa. É por isso que os movimentos de direitas vão voltar no mundo inteiro e assim por diante, porque você vai ter que criar uma cisão no mundo e crises econômicas e assim, como que eu posso dizer? Condições que levem com que pessoas que jamais fariam um certo tipo de serviço passem a fazer. Então, um exemplo, um advogado que tem a sua casa, o seu carro pago e tal, e tem 3 filhos pequenos, da noite pro dia, ele perde tudo na bolsa e ele tem que arrumar outro serviço. Ele mora na Europa e o único serviço que tem é fábrica, mas a condição salarial será o suficiente para que ele mantenha a família dele. Ele vai se sujeitar a esse tipo de serviço e assim por diante. Então nós veremos uma grande crise econômica na Europa. Vai ser pior do que a crise de 1929 nos Estados Unidos. Haverá uma migração em massa de europeus, principalmente para o Brasil, certo? Alguns também irão para a Argentina, porque vão acreditar que a Argentina será um local melhor e vão acabar perdendo muito com isso, você entendeu? Porque se o Brasil, com tudo que ele tem, é o que é terrível para se viver, muito difícil, burocrático e assim por diante, a Argentina está em uma condição muito pior do que o Brasil, certo? Ali o meio termo seria o Uruguai, então em escala de melhores lugares para se viver, estaria Brasil, Uruguai e depois a Argentina. Mas o Uruguai, ele não tem território, tá entendendo? Ele não tem muito recursos naturais. A economia uruguaia é praticamente atrelada ao Brasil. É como se a Cisplatina continuasse sendo do Brasil, e eu acredito que tende a voltar a ser parte do Brasil pelo próprio povo uruguai. Sabe, quando o Brasil enriquecer no futuro e assim por diante, o próprio povo uruguai vai ver a condição dele em si e vai acabar derrubando o governo vigente e pedindo a reanexação ao Brasil. Também acredito que ao longo prazo a monarquia tende a voltar no Brasil
Eu não sei se a mesma casa reinante do período dos Habsburgo e dos Bragança, que era a Leopoldina, a família da Leopoldina e do Dom Pedro II do Brasil, mas a monarquia tende a voltar no Brasil, isso é inevitável, não por conta do Brasil, mas para o mundo em si. Nós vamos precisar de uma monarquia católica forte para as questões que vêm vindo no mundo. E nós teremos um grande apoio dos Estados Unidos para recriar esta monarquia, assim como foi feito na Espanha. A Espanha foi meio que um teste, foi feito na Espanha e isso tende a voltar no Brasil. Não é por boa intenção, é porque a situação internacional para o Ocidente vai ficar muito difícil nos próximos anos. Não, eu não estou fazendo previsões, nada disso, eu só estou olhando a situação macroeconômica. E se nós não tivermos nos próximos anos um player isento e, e que possa, como que eu posso dizer, agregar todo mundo, vai ter uma cisão no mundo. Nós vamos se dividir em 3 partes, assim como o livro do George Orwell previu. E vai ser muito difícil a situação no mundo, certo? A União Soviética vai parecer brincadeira de criança, perto do que pode acontecer. Então, os Estados Unidos já está se preparando para isso, creio eu, porque a maioria das mentes pensantes de lá não vão deixar isso acontecer. Eu acredito que vai haver uma recristianização do mundo. Então, vocês vão ver a Igreja Católica voltando com força, missas sendo rezadas em latim, o conservadorismo aumentando, porque senão o Ocidente vai sucumbir. Então as famílias voltarão a ser numerosas e assim por diante. Eu posso tender a fazer um vídeo mais pra frente aqui explicando essa questão, se alguém se inscrever nesse canal ou se tiver algum view. Mas até lá é por isso, é apenas isso essa noite, certo?